Oi, pessoal. Sétimo dia de confinamento nessa pandemia. Hoje eu vou trabalhar algumas questões com vocês sobre as tabelas de dados que eu tenho disponibilizado online. Estou bastante irritado, bastante estressado por vários motivos, né? O primeiro deles é que minhas unhas já estão descascando e a minha mãe não tem como vir aqui para pintar, então não dá para pintar de novo. Meu botox está vencendo e aí eu não tenho como aplicar novamente, né? Minha festa de aniversário vai ter que ser cancelada, era uma festa surpresa. E o quarto motivo é que eu não aguento mais comer em casa, que eu já comi todo o estoque de porcarias que eu tinha comprado para passar quase o mês inteiro. Então, é normal a gente se sentir assim, se sentir frustrado, se sentir irritado, sem vontade de fazer a barba, né? Mas vou tentar manter as informações. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre essas planilhas que eu tenho postado nas redes sociais e, claro, algumas pessoas entendem, outras não, né? Primeiro que eu queria falar é o seguinte, eu não sou epidemiologista, a minha formação é em saúde pública, meu doutorado é em saúde pública, eu fiz uma especialização recente em epidemiologia, mas eu não sou epidemiologista. Então, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, e alguém me ajude. Mas eu estou tentando fazer uma leitura e estudando um pouco, porque isso é algo que me acalma, né? Essas tabelas que eu tenho publicado, que eu tenho postado, são informações que eu vou coletando de vários sites ou de alguns sites específicos com números de casos no mundo inteiro. E como eu sou da área de humanas, né, lembrando que a minha formação é em psicologia, eu tenho essa necessidade de olhar os dados e de conseguir entender, porque isso me acalma. Então isso é bom para quem quer informação, para quem quer dados. Quem não quer, não tem problema. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que elas funcionam. Então eu vou dar esse exemplo aqui da tabela que eu estou utilizando. Isso daqui é uma foto da Cardi B, para quem não conhece o meme, procura nas redes sociais, né, quando ela falou do coronavírus, por isso o nome da tabela é coronavírus. Só para vocês entenderem como é que a gente funciona. Bom, primeiro, meu vizinho resolveu fazer furadeira agora, então se tiver barulho é por causa do meu vizinho muito insuportável que está fazendo obra. Bom, na coluna da esquerda é o mais importante para a gente, porque a gente tem aqui então o centésimo caso. A partir do centésimo caso que a gente começa a comparar os países. Então, o que quer dizer isso? Que a partir do centésimo caso, cada país estaria no primeiro dia de evolução da epidemia. Não me pergunte por quê, isso eu vi com o pessoal da Hopkins University, eles estão trabalhando com essa abordagem. E entender primeiro o seguinte, não importa agora quantos habitantes tem em cada país, que é quando a gente calcularia depois a prevalência, né? A prevalência na população. Porque independente se forem 10, 20, 30 ou 50 mil habitantes, a maneira como essa epidemia se espalha, ela acaba sendo proporcional. É claro que a gente vai ter muito mais gente nos Estados Unidos do que a gente tem no Vaticano, né? Mas nesse momento agora a gente consegue comparar, porque senão fica uma coisa desproporcional. Se vocês forem pegar, por exemplo, os dados sobre a prevalência, um dos países que tem a maior prevalência hoje é o Vaticano, porque tem um caso, mas a população deles é muito pequena. Então a gente está comparando a partir do centésimo dia para ver como é que a epidemia está se espalhando. Então, centésimo caso. A partir do centésimo caso, a gente contaria o primeiro dia, segundo, terceiro, e essa coluna da esquerda vem assim. Então, no primeiro dia, depois do centésimo caso, o Brasil era no dia 15 de março e nós tínhamos 162 casos. Os Estados Unidos foi no dia 5 de março, então a gente tem que ver que cada país está num dia diferente, né, quando começa, mas a sequência é igual. A Itália começou no dia 23 de fevereiro, a Inglaterra no dia 5 de março, a Coreia no dia 20 de fevereiro, a Espanha no dia 2 de março, e eu coloquei agora a Turquia, porque eu tenho uma amiga turca que me pediu desesperada no Facebook e eu resolvi incluir, mesmo não tendo acompanhado os primeiros dias, mas a Turquia, por exemplo, está no quarto dia da epidemia, no dia 20 de março. Então a gente precisa saber então a evolução desses países, porque é como se a epidemia começasse igual em todos eles. Então se a gente pegar a coluna da esquerda e a gente olhar, por exemplo, o Brasil está no quinto dia da epidemia, ou aliás, 19 de março estava no quinto dia. A atualização é meio complicada porque tem sites que atualizam primeiro, tem a questão do horário, a Coreia do Sul já está no dia de amanhã, a China também, então eu estou tentando manter assim, a atualização o melhor possível. Então no dia 19 de março, que na verdade foi antes de ontem, o Brasil estava no quinto dia da sua epidemia. A gente tinha 647 casos oficializados. Não vou entrar no mérito da questão das subnotificações, de que a gente teria mais de 10 mil. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, o Brasil tem 647 casos no quinto dia da epidemia. Se você olhar os Estados Unidos, no quinto dia da epidemia tinha 603 casos. A Itália tinha 655, a Inglaterra 321, a Coreia do Sul tinha 833, a Espanha 401. O que importa pra gente aqui também é a questão da Coreia do Sul,
porque eles conseguiram achatar aquela curva e diminuir a quantidade de casos para não sobrecarregar o sistema. Então é como se a gente tivesse um parâmetro, a Coreia do Sul como algo positivo e a Itália como algo negativo. Então a gente não quer se aproximar da Itália, a gente tem que tentar se aproximar da Coreia do Sul. E é interessante porque assim, isso me acalma em que sentido? Porque essas intervenções que estão sendo feitas hoje pelo nosso governo, que é as pessoas ficarem em casa, fecharem as escolas, tentar tratar todo mundo, fazer o isolamento, é justamente para isso. Então se a gente conseguir se aproximar do que aconteceu com a Coreia do Sul, o resultado, na verdade, ele não é de imediato. A gente não tem como ver 200 casos, 300, começar a diminuir a quantidade de casos. A gente tem que retardar. Então, a gente tem que sempre usar como parâmetro a Coreia do Sul. Então, se a gente tem 647 casos no quinto dia, se vocês olharem a coluna da Coreia do Sul, eles tinham 833. Aí depois a Coreia, se você for olhando, 977, 1261, eles foram crescendo a quantidade de casos até que num determinado momento, lá pelo dia... Ai, peraí que eu tô sem óculos. Lá pelo dia... pro 17º dia, que para eles é o dia 19, para eles é o dia 5 de março, eles começaram a ter um controle de casos. Na linha do 15º dia, 15, vai para a direita, você vai achar 5 de março na Coreia, eles começaram com 6.284 casos. Enquanto a Itália já tinha 7.000, eles tinham 6.200. A Itália pulou para 9.000 no dia seguinte e eles pularam para 6.500. Você começa a ver que a Coreia teve um controle, os casos vão crescendo, mas eles vão crescendo mais ou menos numa PA, ele não passa assim como uma PG. A Itália de 7.000 passou para 9, passou para 10, passou para 12, 15, 17, 21. Percebe que a Coreia conseguiu controlar. Ela tem casos diários. Se você olhar a partir do 24º dia, que para a Itália era dia 17 de março e para a Coreia era dia 14 de março, a Itália já estava com 27 e a Coreia com 7.000 ainda. É isso que a gente tem que olhar, se a gente vai conseguir achatar essa curva. O que tem me chamado muita atenção nisso é a situação da Espanha, que as pessoas estão muito preocupadas com a Itália, mas não estão vendo que a Espanha, por exemplo, está numa situação muito pior. Se a gente olhar o 19º dia na coluna da esquerda, 19º dia aqui, que no Brasil vai ser no dia 2 de abril, né? A gente tem então que na Itália foi no dia 12 de março, a Itália tinha 15.000 casos. O 19º dia da Espanha foi no dia 20 de março e ela tinha 20.000 casos. Então a Itália tinha 15, a Espanha já tem 20 nesse mesmo dia. Quando a Espanha chegar, então, no 27º dia, ela vai ter extrapolado os 50.000 casos. É isso que a gente tem que olhar. Se você pegar a coluna da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra tentou uma abordagem que foi bastante criticada pelos epidemiologistas, tentou controlar, mas ela também teve uma quantidade pequena. Vamos comparar a Inglaterra, por exemplo, com os Estados Unidos. No primeiro dia, 150 e 116. No 16º dia, os Estados Unidos têm 16.000 casos e a Inglaterra tem quase 4.000. Ela conseguiu achatar, mas agora ela tomou outra decisão de fechar e de tentar fazer o isolamento muito próximo da Coreia do Sul. Então é mais ou menos assim. Por isso que eu mantenho essa tabela de dados. Por que ela me acalma? A gente está aumentando, é provável que a gente vai ter, vai subir para 900, 1.000, vai chegar até 4, 5, 6, 7, sei lá, 10.000, entendeu? Mas a gente vai ter um controle. Quando eu vejo aqui pela tabela do Brasil, por exemplo, a coluna do Brasil, quando a gente chegar no dia 10 de abril, por exemplo, se a gente estiver bem, como a Coreia, a gente vai ter 8.000 casos. Se a gente estiver mal, como a Itália, a gente vai estar com 47.000 casos. Então, assim, não dá pra gente pensar assim, o que a gente vai fazer no mês que vem, vai voltar as aulas? Não, acho que vai ser uma coisa muito pequena, muito rápida, não. Porque com 8.000 casos no Brasil, a gente vai estar achatando a curva ainda. Mas essa tabela me faz ter uma noção de como é que a gente está, se as nossas intervenções estão funcionando, tá bom? Eu vou continuar postando essa tabela todos os dias, atualizando mais rápido. Estão vendo barulho, né? Vizinho querido. Eu vou continuar postando essa tabela. Quem quiser, tem sites, tem 3 ou 4 sites diferentes, tem no Bing, tem no Worldmeter, você pode pegar os dados lá. Eu estou compilando porque eu me sinto mais calmo com isso. Quem quiser acompanhar, não tem nenhum problema. Agora, se você fica nervoso com isso, eu sugiro que você não acompanhe. Mas só para vocês entenderem que, assim, isso faz com que a gente consiga ver... Porque quando você vê aqueles gráficos que mostram no Jornal Nacional, a gente fica na dúvida do que está acontecendo. Eu prefiro na forma de tabela, até porque eu também não sei fazer muito bem gráficos, mas na tabela eu consigo visualizar e comparar, e isso me dá uma tranquilidade de como é que a gente está indo. Tô seguro? Não estou me sentindo seguro. Com os casos iniciais ainda, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que quando chegar no dia 30 de março, por exemplo, no Brasil, que seria o 16º dia, e que os Estados Unidos está hoje nesse dia com 16.000 casos, se eu comparar os Estados Unidos hoje com 16.000 casos, no mesmo dia
a Itália estava com 9 mil, os Estados Unidos está muito pior do que a Itália. Entendeu? Então, assim, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu estaria com um pouco mais de medo, porque quando eles chegarem lá para o dia 31 de março, por exemplo, quando eles estiverem no 27º dia como a Itália, eles vão estar estourando quase 70, 80 mil casos. É para fazer isso, é para tentar me acalmar e ver como é que a gente está. O importante é seguir as orientações do poder público, ficar em casa, álcool gel, quem puder ficar em casa, utilizar álcool gel, né, se proteger ao máximo, liberar os funcionários, né, as pessoas que trabalham para você, evitar o máximo de contato para controlar essa contaminação. A gente precisa disso. Coloca na cabeça de vocês assim, a gente só vai conseguir achatar essa curva se todo mundo obedecer o que o poder público está solicitando da gente. Tá? Não adianta assim, eu estou vendo situações no Rio de Janeiro, os idosos passeando na praça, no supermercado. Não dá, gente, não dá. Se continuar assim, a gente sabe que pessoas vão morrer. A gente tem que escolher se vão morrer as pessoas como estão morrendo na Itália, aos milhares, ou se vão morrer como aconteceram na Coreia, que teve um controle maior. Isso vai depender da população. O poder público não pode fazer muita coisa além disso, né? Claro, tem o papel dele de testar e de tratar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que se todo mundo adoecer como aconteceu na Itália, vai superlotar o nosso sistema único de saúde, tá bom? Eu vou tentar produzir alguns vídeos diários, conversei com os amigos da universidade, a professora Sônia Lemos, a gente montou um comitê de saúde mental e eu vou tentar produzir vídeos diários com essas informações para atualizar os nossos alunos e quem quer que queira ter acesso a essas informações, tá bom? Fiquem em casa e até amanhã.